Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos abordar aí, né, os tipos de dados no Python, né, os tipos de dados na linguagem Python. Vamos lá então, pessoal, olha só. Primeiro vamos falar dos tipos numéricos, né, uma linguagem de programação, ela vai trabalhar com dados aí dos mais diversos tipos, tipos numéricos, tipo booleano, tipo textual, né? E as linguagens, elas trazem algumas definições, né, alguns tipos aí específicos para esses dados. No Python, nós temos aí, para tratar números, né? Nós temos três tipos possíveis. Nós temos o tipo int, nós temos o tipo float e nós temos o tipo complex ou complex, né? E cada um desses tipos vai representar um formato de número, né? Um formato numérico. O primeiro, pessoal, bem intuitivo, né? O int, ele é um inteiro, ele representa um número inteiro, seja esse número positivo ou negativo. Se é um número inteiro, então ele não tem a representação decimal, né? Não tem casa decimal. E olha só, que aqui no Python nós temos o comprimento ilimitado desse número. Então pode ter aí, ó, quantos caracteres, né, forem necessários. Então, exemplo de números inteiros: 1, 1354892 menos 12, né? Também é um número inteiro, né? O próprio zero, né? Então, esses são os números inteiros. Beleza. Mas se eu quiser representar um número aí que tenha casa decimal, como é que a gente faz? A gente trabalha aí com o float. Então, olha só, o float é um número aí de casa, um número que a gente chama de número de ponto flutuante, né? Ponto flutuante. Então, é um número positivo ou negativo, só que ele contém casas decimais. Então, 1.10, menos 26.59, né? 35 aqui elevado, né, a 3, beleza. E esse Ezinho aqui indica a potência de 10, né? Elevado a uma potência de 10 aqui, né? Contendo uma ou mais classes decimais, então. Então, esse aqui é o float. Galera, lembrem o seguinte, nós não precisamos declarar, né? Nós não precisamos declarar o tipo de uma variável. Quando você atribui um valor, aquela variável já vai ter o tipo. Então, se você atribuiu 1.10 a uma variável x, aquela variável vai ser do tipo float. Se você atribuiu, né, 1354.892, a variável vai receber o tipo inteiro, tá? Então, na hora que você atribui o valor, né, que você coloca o valor na variável, então, né, então nós vamos aí trabalhar a tipificação do número. A linguagem Python, ela é dinamicamente tipada, então os tipos podem inclusive serem modificados aí com base nas atribuições de valor. E nós temos o complexo, pessoal, é aquele número mais avançado lá da matemática, né? Que são aquela que tem a parte imaginária, que tem lá o J para representar. Então, por exemplo, 3 mais 5J, 2J, menos 5J. Não precisa se preocupar em entender isso aqui, né? Isso aqui é coisa lá da matemática mais avançada, números complexos. Mas é importante a gente saber que é possível representar números complexos também, né, no Python. E aí, como eu disse para vocês, né, os tipos em Python eles são definidos de acordo com a atribuição de valores, né? Então, quando eu declaro aqui x igual a 5, o Python vai interpretar que esse x é um inteiro. Quando eu coloco y igual a 2.8, o Python vai interpretar que esse y é o float. E quando eu coloco g recebendo aí um j, ele vai interpretar que isso é um número complexo. Você não precisou definir qual é o tipo do dado, né? O próprio Python, em tempo de execução, ele vai, né, tipificando esses dados, tipificando essas variáveis, sem que você tenha que declarar previamente, beleza? Então, em relação aos números, é isso, né? E professor, tem alguma forma de eu saber o tipo de dados? Tem. Nós temos uma função, né? No Python, pessoal, a função é aquilo que encapsula uma série de comandos para trazer um resultado, para apresentar alguma forma ou para trazer algum retorno. Então, nós temos a função type no Python, né? A função type, que ela vai trazer o tipo de uma variável, o tipo de um conteúdo, né? Então, quando eu mando imprimir, por exemplo, considerando, né, esses nossos valores aqui, quando eu mando imprimir, quando eu mando exibir o type de x, ele vai exibir, ó, class int, é um inteiro. Quando eu mando dar um print no type de y, ele vai me dizer, olha, é um float, da classe float, né? É o número da classe float. E o print do type z é o número aí da classe
complex. Então, eu posso descobrir o tipo de um dado, né, com base aí na função type. Beleza? Show de bola, então. Olha só. Então, em relação ao int, float e complex, nós temos o seguinte. O int representa o número inteiro, né, positivo ou negativo, sem decimais e de comprimento ilimitado. E aí, alguns exemplos aqui. O float vai trazer para a gente, né, os números com casas decimais, né, com casas decimais. E o complex vai ter aquele número lá da matemática mais avançado, né, que tem a parte imaginária aí, que é o J, né? Então, esses são os tipos de dados. Beleza. O seguinte, galerinha, o seguinte, ó. Nós falamos aqui, né, que a Python é uma linguagem o quê? Dinamicamente tipada, né? Dinamicamente tipada. Então, esses tipos não são previamente definidos. E aí, né, se a gente precisar realizar alguma operação com duas variáveis que são de tipos diferentes, vai dar erro, tá? Vai dar erro no Python. Então, eu preciso garantir que as duas variáveis que eu estou operando, ou que os dois valores que eu estou operando, são do mesmo tipo. E aí, algumas vezes, para fazer isso, eu preciso converter uma informação de um tipo para o outro. Eu preciso converter um valor para um outro tipo. E a gente faz isso em programação por meio da chamada de casting, por meio do casting, né? Fazer aí um casting, pessoal. E aí no Python nós temos aqui 3 funçõezinhas, pelo menos aí para fazer essa conversão. Nós temos aí a funçãozinha int, né? E aí o nome já está dizendo, pessoal. A funçãozinha que vai receber alguma entrada e vai transformar aquele número em um inteiro. Então, olha só, a função int, ela vai construir um número inteiro a partir de um número, né? A partir de um número qualquer, de um inteiro, pode ser um inteiro, pode ser um float. No caso do float, né? Ele vai arredondar para baixo o valor, né, para o número anterior. E se for uma string, ele vai fornecer aquele inteiro que representa a string. Tá aqui os exemplos na tela. Então, x recebendo o int de 1, o x vai ser 1, beleza. Já era um inteiro, né? E tá recebendo um cast para o inteiro. Então, não tem muita diferença. Poderia receber um direto. Mas, às vezes, a gente declara isso explicitamente só para ficar claro que ali a gente está querendo receber um inteiro, beleza? Y int de 2.8. O que é que acontece aqui? O y não vai ficar com o valor 2.8 não, galera. Não vai ficar com o valor 2.8. Para ele ficar com o valor 2.8, ele teria que ser um float. Só que eu estou fazendo um cast para o int. Se eu estou fazendo um cast para o int, então o y vai ser só 2. O que aconteceu? Ele pegou só a parte inteira do número. Olha só, ele não arredondou o número para o mais próximo, não. Porque se ele arredondasse o número para o mais próximo, iria ser 3. Ele arredondou o número para baixo, ou seja, ele pegou só a parte inteira. Se era 2 ponto qualquer coisa, ele vai ficar só com o 2. Ele fica só com a parte inteira do número. Beleza? E o Z? O Z aqui eu fiz um casting de string, de texto. Tinha um texto 3, e aí eu fiz a conversão para um inteiro. Beleza. Isso aqui só vai funcionar, né, pessoal? Se aqui dentro do texto tiver número, né? Se for um texto que tiver letra, aí não dá para converter, né? Então, é possível também fazer essa conversão aqui, tá? Da mesma forma, nós temos a função float. A função float vai trazer aí, né, a conversão, o cast, de um número inteiro, um float ou um string, para um float, para um número com casa decimal. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, x recebe o float de 1, o x vai ser 1.0. Ou seja, ao invés de só representar o 1, né, que seria um inteiro, ele já vai trazer ele a casa decimal, né? Casa decimal, porque o x é um float. O y, float de 2.8. Beleza, ele está fazendo um float, ele está fazendo um cache de um float para um float, não vai mudar nada. O z, float de 3, ou seja, ele pegou uma string e vai converter para um número de ponto flutuante. Vai converter para um float. Então ele vai pegar lá e vai colocar 3.0. E, ó, W recebeu o float de 4.2, beleza, né? Pegou um texto que tinha um float dentro. Ok. Um texto que tinha um valor, né, significativo de um float dentro. Beleza? E da mesma forma, nós temos aí a função, né, que vai converter, que vai fazer o casting para string. Então, str é essa função. Vai construir um string a partir de uma variedade de dados, né? Basicamente, pessoal, ela vai transformar aquela entrada em texto.
né? Vai transformar aquela letra no texto. Aqui não tem problema nenhum, né? Bem tranquilo. Olha só, x str de S1, beleza, já era um texto, vai continuar sendo texto. Y str de 2, ou seja, esse 2, que era um inteiro, ele vai virar agora um texto. Então veja que em Python, né, nas principais linguagens de programação, os textos vêm sempre entre aspas duplas ou aspas simples, tá? Aspas simples. Ou aspa dupla ou aspas simples. E o Z recebe string de 3.0, beleza, também vai transformar aqui num texto. Então olha só, se eu fiz isso aqui, pessoal, ó, Z, né? Quando eu for somar aqui Z, né? Mais um, galera, né? Pode dar ruim, né? Pode dar ruim. Então, eu tenho que fazer a conversão, né? Fazer aqui a conversão correta das coisas para os tipos de dados que eu preciso. Beleza. Vamos continuando aí nos tipos de dados, né, galera? Nos tipos de dados de string. Olha só, os tipos de dados, né? Os tipos de dados de string, pessoal, né? Os tipos de dados de string são aqueles, são os dados aí que vão trazer para a gente, né? Os textos, né, galera? Os textos, né? Os textos de uma linguagem. Então, nós vimos aqui as formas de representação, né? De representação de um número, né, pessoal? De um número, pode ser inteiro, pode ser float, ou pode ser, né? Ou pode ser um complexo, né? E agora vamos ver aí como é que a gente representa uma string, né? Ou como é que o Python trata as strings, né? O Python trata as strings, beleza? Show de bola. Só retomando aqui na conversão, ó, falamos aqui, né? Que se eu tentar fazer isso aqui, pessoal, na verdade vai ter aí um erro, né? Vai ter um erro porque eu estou tentando fazer a concatenação, né? Uma concatenação de um operador que nesse caso aqui, ó, é um texto, mais um operando, né? Operando, que é um texto, mais um operando, que é um inteiro. Aí vai dar um erro, porque vai dar tipos de operandos inválidos ou incoerentes, né? Incorretos. Para fazer isso aqui, eu tenho que converter todo mundo para o mesmo tipo, tá? Beleza? Show de bola. Agora vamos lá para as strings. Nas strings, né, pessoal, elas representam aí as cadeias de caracteres. Elas representam aí os nossos textos, né? Textos, palavras, frases, etc. Como eu falei já aqui para vocês, ó, em Python, uma string ela pode ser representada entre aspas simples ou aspas duplas. Então, olá com aspas simples ou olá com aspas duplas, vai ser aí a forma de representar uma string, uma forma de representar um texto em Python, né? Como muitas linguagens de programação, pessoal, o Python vai usar aí, né, a forma de representação Unicode. No entanto, o Python não tem muito tipo de caractere, então ele vai usar um único caractere. E é simplesmente um string com comprimento de 1, porque o Unicode ele aceita, né? Ele aceita mais de 1 byte para representar os dados. O Python não, o Python já, como aceita pouco tipo de dados, então ele só aceita aí ele trabalha simplesmente com 1 byte lá pro Unicode. Bacana? Show de bola. Olha só, galera. Dentro de um texto, dentro de uma string, uma cadeia de caracteres, nós podemos, tá? Nós podemos usar os colchetes para acessar um elemento específico do texto. Um elemento específico daquela string. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a variável A que recebeu o texto hello, né? Recebeu a string hello. Se eu mandar aqui ó, um print A, aí entre colchetes eu colocar o 1, ele vai me retornar o conteúdo, né? O valor que está na primeira, na posição 1, na posição 1 daquele texto. Professor, mas ele retornou ele retornará tá certo isso daí? Tá certo. Atenção. Na cadeia de caracteres, nas strings, o primeiro índice é 0. Então começa a partir de 0. Então se eu quisesse retornar o H, seria a partir do 0, né? Seria o elemento 0. Então é isso, pessoal. Se eu quero pegar uma determinada posição, né? Um determinado valor de uma posição do texto, eu posso usar os colchetes e indicar qual a posição que eu quero. Não somente a posição, mas eu posso indicar um intervalo, como está aqui na segunda forma. Então, print de A, 0, 2.2. Print de A, 0, 2.2. Aqui vai retornar HE. Professor, que sintaxe é essa daí, pessoal? Seguinte, ele está dizendo, olha, me retorna a string A, que seria hello, só que me retorna da posição 0 até a posição 2. Aí quem seria a posição 0? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, hello, tá? Hello.
essa seria 0, essa 1, essa 2, essa 3 e essa 4. Então ele quer me retornar da 0 até a 2. Professor, ele teria que ter retornado réu, né? Não, galera. O valor final dos intervalos, ele não é incluído. A gente só inclui o valor inicial. Então ele vai tornar o 0 e o 1. Por isso que ele traz o ré, tá? Por isso que ele traz aqui o ré, né? O HE, no caso, né? Teria o ré no inglês, mas o HE aqui no português. Então veja que eu consigo trabalhar dessa formatação, tá? Outra coisa bem importante aqui para trabalhar com os strings, né? E isso é muito importante para a questão de prova, porque questão de prova podem trazer, né? As funções que são utilizadas para trabalhar com string. Então a gente vai ver aqui quais são as principais funções que a gente pode usar para manipular as strings no Python. Olha lá, na tela para vocês, pessoal. Vamos um a um aqui, né? Apresentando essas funções. Então a gente tem a função capitalize. O que faz a função capitalize? Pessoal, é aquela função que vai colocar a primeira letra de um texto como maiúscula. O primeiro caractere vai ser maiúsculo. Então, por exemplo, se eu tinha um A recebendo lá mundo, tudo minúsculo aqui, ó, eu posso dar um print a.capitalize. Agora, isso aqui vai retornar o quê? Olá mundo, só que o O maiúsculo. Ou seja, a primeira letra vai ser colocada como maiúscula. Pessoal, olha só, que aqui eu usei a.capitalize dentro do print. Eu não modifiquei o conteúdo do A. Isso aqui é importante. Olha só. Eu só modifico o conteúdo da variável quando eu faço uma atribuição a ela. Aqui eu não modifiquei o conteúdo da variável. Só usei a variável e apliquei uma função nela. Então, se eu quiser modificar essa variável, eu teria que colocar a recebe a.capitalize, a função. Tanto que se eu der um print a, mesmo depois de executar esse primeiro print, vai me retornar o primeiro ali, tá? Vai me retornar o primeiro lá mundo tudo minúsculo, porque eu não modifiquei a variável a. Eu só joguei uma função em cima dela, tá? Só para ficar claro isso, para não restar dúvida aí nessa sistemática. Nós temos aí a função count. A função count, pessoal, ela vai retornar quantas vezes um valor está em um texto. O valor está em string. Então aqui ó, nós temos a variável a, eu amo Python, Python é muito legal. Aí eu vou dar um print a.count Python, passando aqui a palavra Python. Isso aqui vai me retornar quanto? 2, porque ele vai buscar no texto, ó, opa, tem duas ocorrências da palavra Python. Então ele me retorna a quantidade de elementos ou quantidade de textos, né, que cruzam, que batem com o valor que você passou aqui como parâmetro da função count. A função ends with, pessoal, ela vai retornar true. Ela vai retornar verdadeiro, né? Se a string terminar com algum valor, ou seja, ends with é terminar com, finalizar com. Então, retornar true se essa string termina com aquilo que eu quero. Então, o A recebeu eu amo Python, Python é muito legal. Aí vem print a.ends with, legal. Beleza, retorna true, porque texto terminou com legal. Se eu coloco qualquer outra coisa aqui, retornaria o quê? Retornaria false. Se eu coloco, por exemplo, ends with Python, não termina com Python, termina com legal. Então, retornaria false, né? A função find, pessoal, ela vai retornar a posição, tá? A posição da primeira ocorrência de um valor se ele existir no string. Ou -1 para dizer que não encontrou aquele valor. Vamos lá. Eu amo Python, Python é muito legal. Tá aqui o nosso A. Aí vou mandar um print, ó. Print a.find amo. Olha só, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai retornar 3. Por que ele vai retornar 3? Porque ele vai trazer a posição do primeiro, né? Do primeiro caractere daquele que ele procurou. Então ele vem aqui, ó, o E, né? O E é 0, o U é 1, o espaço aqui em branco é 2 e o A é 3. Então o índice do A aqui é 3, ó. Então ele encontrou a palavra amo naquele texto. Ele vai retornar o índice da primeira letra, né? Primeiro caractere. 3, beleza. Agora, quando ele mandar dar um a.find Java, ele não vai encontrar Java nesse texto. Aí ele retorna -1 para indicar que não encontrou, né? Que não encontrou aquilo naquele texto. A função index, né? Ela é similar ao find. Mas ela retorna uma exceção se o valor não existir. Ou seja,
ao invés de retornar o -1, ela vai retornar uma exceção, né, pessoal? E aí pode ser tratada pelo programador, tá? É só uma forma diferente aí, né, de trazer a informação. Então, se tiver, se ele encontrar, ele vai retornar a posição do primeiro caractere. Se não, ele vai dar aí um erro, ele vai dar uma exceção, substring not found, ou seja, o texto não foi encontrado, né? O subcadeia de caracteres que está passando aqui, ó, não existe nesse texto. Ele retorna um erro, aqui ele retorna -1, aqui ele retorna um erro, beleza? Retorna um exception. A função isAllNum, né? A função isAllNum, pessoal, ela vai retornar true para uma condição, né? Ela vai retornar true para uma condição, que é o quê? Todos os caracteres serem alfanumérico. All, né, de alfa, numérico. Então ele vai olhar, olha, me retorna true se todos os caracteres desse texto, desse conteúdo dessa string, são, né, alfanuméricos, ou seja, são letras ou números, né? Letras ou números. Aí vai descartar o resto do conteúdo, né? Caracteres especiais e tal. Então, alfanuméricos. Então vem esse custo é 10. Print isAllNum. Beleza, retorna true. Não tem nada diferente de letra e número aqui, né? Na mesma sistemática do isAllNum, a gente tem outras condições para o true, né? A gente tem outras condições para o true. A gente tem isalpha. Isalpha vai retornar true somente se tiver só a letra do alfabeto. Isdecimal, somente se tiver valor decimal. Isdígito, somente se for dígito. Isidentifier, se for um identificador, né? Se for um atributo ali que serve para identificação, um valor que serve para identificação. Islower, somente se tiver letra minúscula, se tiver só letra minúscula. Space, somente os espaços, né? Title, segue a regra para o título, né? Para ver se é os títulos. E isUpper, somente maiúsculas. Então, ele vai retornar true para essas condições aqui, né? Para essas condições aqui. A função len, pessoal, len vem do inglês length, né? Que vai retornar o tamanho da string, ou seja, o tamanho daquela string. Então, quando eu mando aqui, ó, olá mundo, e eu venho print len, né, passando o como parâmetro, ele vai me retornar 10, que é a quantidade de caracteres que tem aqui, ó. Olá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, com a vírgula, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 caracteres nós temos aqui, né? No Olá Mundo, né, pessoal? Nós temos aí 10 caracteres no Olá Mundo, né? O A.length, né? O A.length aí, nós trazemos 10 caracteres nesse conteúdo aí, Olá Mundo, beleza? Então, o A.length, ele vai trazer, né, pessoal? O A.len, né, pessoal? A.len, tá? A.len, né? Ele vai trazer aí a função len, na verdade, né? Não é A.len. A função len passando o valor como parâmetro, né? Passando o texto que você quer como parâmetro, né? Na verdade, galerinha, que é o seguinte, ó. Na verdade, que é o seguinte. Isso aqui vai ter que retornar 11, né? 11, meu povo. Por quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 com a exclamação, né? 11 com a exclamação. Então, o conteúdo, o retorno, na verdade, aqui é 11, né? Retorno, na verdade, aqui é 11. Lower ou casefold. Isso aqui vai retornar a string em letras minúsculas, ou seja, vai passar todo o texto para minúsculos. Então, o olá mundo, por exemplo, né? O maiúsculo, M maiúsculo. Aí nós temos A.lower. A.lower vai retornar olá mundo, tudo minúsculo. Replace. A função replace, ela vai substituir uma string por outra. Então, olha só, o A recebeu olá mundo, beleza. Aí vai vir, ó, print A.replace, trocando o L pelo P. Ou seja, onde tiver L, ele vai trocar pelo P. Então tinha lá olá mundo, agora ele vai falar opa mundo. Beleza. Ele trocou L pelo P, né? Trocou L pelo P. É o replace, de substituir. Start with vai retornar true se a string começar com um valor, né? Então, por exemplo, a.startWith, eu, beleza, começa com eu, então retorna true. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, né, vai dar errado, né? Tem que começar com aquela substring que tá lá, né? A menos que eu colocar só o né? Se eu colocar só o também daria certo, daria true também. Beleza, vamos lá. E aí, ó, a função split é uma função bem interessante, que ela vai retornar as substrings. Ela vai retornar uma parte do texto que está aí entre
a parte dos textos com base em um delimitador, com base em um separador indicado. Então, quando eu recebo aqui, ó, olá mundo, aí eu tenho print a.split com o operador, vírgula, com o separador, vírgula. O que é que ele vai fazer, pessoal? Ele vai me retornar, né, uma lista de valores em que nós temos agora não mais um texto só, mas nós temos dois valores. Um é o olá, né? Um é o olá, vírgula aqui, e o outro é o mundo. Por quê? Porque ele usou o vírgula como separador, ou seja, onde tiver vírgula, né? Onde tiver vírgula, ele vai separar, né? Ele vai separar aqueles conteúdos, né? Onde tiver a vírgula, ele vai separar aqueles conteúdos. Ele vai separar o olá de um lado e o mundo do outro, né? O olá de um lado e o mundo do outro. Se eu tivesse mais conteúdos separados por vírgula, ele ia trazer mais partes, né? Mais substrings. A função strip, ela vai remover espaços em branco. Vai remover espaços em branco do início e do fim da string. Então, olha só. Pessoal, perceba que o olá mundo aqui, ó, tem um espaço aqui, tem um espaço aqui. Aí ele vai pegar esse conteúdo e vai, ó, dar um a.strip. Agora, não tem mais espaço antes e não tem mais espaço depois. Então, ele remove, né, os espaços aí que estão no início e no final, né, do texto. A função title, né, ela converte o primeiro caractere de cada palavra para maiúscula. Olha só, eu tinha lá eu amo Python, agora eu dei um a.title, eu coloquei eu amo Python, só que agora o A virou maiúsculo e o P também virou maiúsculo. Cuidado para não confundir lá com a função o quê? Com a função capitalize. A função capitalize é só a primeira letra do texto, só a primeira. Aqui não. Na title é a primeira de cada palavra. Primeira de cada palavra. E a função upper vai colocar todo mundo em maiúsculo. Colocar todo mundo em maiúsculo. Então vem lá, ó, olá mundo, ela vem, né? A.upper, olá mundo, tudo maiúsculo, galerinha. Tudo maiúsculo. Show de bola? Olha só, é muito importante que vocês tenham atenção a essas funções, pessoal. As questões de programação, elas gostam de cobrar as funções de trabalho com as cadeias de caracteres. Então, prestem bastante atenção, né, nessas funções, saibam como é que elas se comportam, para que elas servem e como é que a gente, né, trabalha com elas, beleza? Um terceiro tipo de dados aí, né, importante, pessoal, importante, são os booleanos, né, que são aqueles dados que representam verdadeiro ou falso, são os valores, né, binários, ou algo é verdadeiro ou algo é falso, algo é 1 ou algo é 0, né? Então, nós temos aí no booleano, representado pelo tipo bool, e ele é true ou false. Ou ele aceita true ou false, né? Um dado booleano, ou ele é true ou ele é false. Ele não pode ser outro valor. E aí no Python, nós temos uma função importante, tá? Uma função importante que é a função bool, né? Olha só, pessoal. O bool sem o parêntese né? É o quê? O tipo de dado. Agora, quando eu tenho parêntese, é a função, né? Essa função vai fazer o quê? Vai pegar um valor e vai verificar, vai retornar true ou false para aquele valor, tá? Para aquele valor que foi passado como parâmetro. Beleza. Qual que é a regra para funcionamento do bool, da função bool, né? Pessoal, ela vai retornar true para qualquer valor. A regra é, qualquer valor que você passar como parâmetro, ela vai retornar true. Beleza? Isso é a regra geral. Só que nós temos algumas exceções. Quais são as exceções? Ou seja, quando que ela vai retornar? False, ao invés de true. Se o parâmetro for false, ou seja, se você passar dentro do parâmetro false, se você passar zero, ou se você passar vazio. Então, false, zero ou vazio dentro da função bool, retorna false. Todos os outros valores retornam true. Cuidado, pessoal. Cuidado, né? Porque true é diferente de true, né? É diferente de true. True é o valor booleano que representa verdadeiro. True com aspas, né? True com aspas é um texto. É um texto, tá? É uma string. Então, se eu passo, né, um texto, veja que a regra é que volte true. Vamos ver isso no exemplo que facilita. Olha só. Bool de texto retorna true. Qualquer texto que esteja aqui dentro. Bool de 1 retorna true. Regra padrão. Bool de 0. Bool de 0 é false. Entra numa, né?
entra numa exceção. Bool de false é false, entra na outra exceção. E o bool de nada, o bool de vazio, é false também. Então essas são as três situações que nós temos o bool, a função bool retornando false. Beleza? Show de bola. Só que olha só o que eu mostrei aqui para vocês no último exemplo. Ó. O bool de false é false. Só que o bool do texto false é true, galera. Porque aqui é o texto e não o valor booleano falso. E não o valor booleano falso. Então, por isso que aqui retorna true. Entendido? Percebido? Compreendido? Tudo show de bola? Então, tem que ter cuidado aí no uso dessa função bool, né, pessoal? A gente traz ela porque ela já foi cobrada em prova. Bacana? Vamos ver, inclusive, aí como é que, né, os tipos de dados vêm sendo cobrados em prova. CESP, SEBRASP 2021, Polícia Federal. O código Python a seguir apresenta como resultado true, né? Apresenta como resultado true. Vamos lá. X, bool menos 3. Pessoal, a função bool aplicada a qualquer valor, né? Exceto falso, zero e vazio, ela retorna o quê? Ela retorna true, né? Então aqui é true. True. Bool de true vezes x. De true vezes x, pessoal. Qualquer coisa aqui, né? Isso aqui, ó, vai ser true, né? É qualquer coisa diferente de zero, falso ou vazio. Aí o Z, bool de false. Só que não é o false valor booleano, não. É o false texto. Então isso aqui é true também. True também, tá? Essa era a pegadinha da questão. Essa é a pegadinha da questão. Porque se eu passo o false sem aspas, seria o valor booleano, aí a função bool retornaria false. Então, print x and y z. O que é isso aqui? O operador end é operador lógico, normal. X e y e z. O que é que significa isso? Que só vai retornar verdadeiro se todos os três forem verdadeiros. É fato, pessoal, isso? É fato isso. Todos os três são verdadeiros, então vai retornar true. Vai retornar true. Só que essa questão, então a questão estaria certa, né, professor? Não, essa questão está errada. Ela foi dada como errada. Por quê, pessoal? Porque esse true aqui, ó, com aspas, é um texto. O que é retornado é o true, valor booleano. Inclusive, essa questão teve mudança de gabarito e considero que essa questão é uma típica sacanagem da banca. Por quê? Porque você não sabe, né, se essa aspa é a aspa do retorno ou se é só uma aspa para destacar o resultado, né? Então, assim, se você, dependendo da forma de você interpretar, poderia trazer respostas diferentes, né? Poderia fazer respostas diferentes. Mas a banca deu aí como errado no gabarito definitivo. CESP 2018, Polícia Federal. Considera os seguintes comandos na programação em Python. A e recebe, né? Hello World. Print a.strip. Esses comandos, quando executados, apresentarão o resultado a seguir. A de 0, hello, vírgula. A de 1, word. E aí, galera? Certo ou errado? Função strip. Pessoal, não. Função strip, né? Ela serve simplesmente para matar os espaços em branco aqui, ó. Então, o que vai ser impresso aqui na tela, né? Vai ser Hello World, só que sem os espaços antes e depois. Só isso que a função strip faz, né? A função que quebra a string, né? Que quebra a string em substring seria a split. Split. Então, aqui seria a split que ele queria, né? A split passando o quê? Passando vírgula como separador. Passando vírgula como separador. Que ele é quebrar a string onde tem vírgula. Onde tem vírgula, ele vai separar cada uma das partes, tá? Inclusive, essa vírgula não viria aqui, né? Viria só o hello, a vírgula seria o separador, e aí o segundo elemento seria o word, né? Então, seria a função split, errada a questão. CESP 2013 MPOG. Vamos lá. Em Python, o comando int, recebendo aí né? Entre aspas, cria um objeto do tipo int, que recebe 1 como parâmetro no seu construtor. Certo ou errado? Certo ou errado? Pessoal, está perfeito isso aqui. O que a questão fez? Ela fez um casting, né? Ela fez um cast de uma string, de um texto com valor 1, para um tipo inteiro. Para um tipo inteiro. Então aqui vai ser um objeto do tipo inteiro. Ele recebeu um texto como parâmetro. Só que esse texto foi convertido para um inteiro. Foi feito um casting. Então, questão, ó, correta. SES Gran Rio 2005, Assembleia Legislativa de Tocantins. O método capitalize
da classe string do Python é utilizado para, vamos lá, remover todos os espaços de um string? Não, pessoal, nós temos lá, né, o strip que remove os espaços iniciais e finais, né? Mas aqui não. Não, 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 não. Verificar se todos os caracteres da string são numéricos? Não. Aí se a gente quer saber se todo mundo é numérico, a gente pode usar, por exemplo, o isDecimal, né? O isDecimal para ver se todo mundo é numérico. Procurar uma substring em uma string, retornado seu índice, caso seja encontrada? Não, aqui a gente vai usar o método find. Método find, né? Então aqui, ó, só para a gente ver, né, que seria o strip, né? Na verdade, que seria o strip o seguinte, não são todos, né? Seria só espaço inicial e espaço final, né? Verificar se são numéricos. Is all decimal. Is all decimal. Né? Is all decimal. Procurar string, find ou index, né? Poderia ser usado também o index. A diferença é que a find, se der erro, retorna -1, ou seja, se não encontrar, ela retorna -1, e a index, se não encontrar, ela retorna uma exceção. Retornar uma cópia de uma substring, de uma string, somente com o primeiro caractere em maiúsculo. Exatamente, é isso aqui que faz a capitalize. É isso aqui que faz a capitalize. Retornar uma cópia de um string com todos os caracteres em minúsculo. Não, quem faz isso aqui é a lower. Tudo em minúsculo é a lower, né? É a lower, beleza? Então, pessoal, bem legal essa questão que traz várias funções para a gente entender, né? Então, olha só, nós discutimos aí os tipos de dados em Python e aprendemos a trabalhar um pouquinho com eles, inclusive aí com as funções de cadeia de caracteres de string.